Faz concordância ou não faz concordância? Essa questão da concordância do participe passé no passé composé tem que fazer a concordância com o sujeito. Aí depois vai ter que fazer concordância com outra coisa. Eu não estou entendendo. E você? Pode me explicar? Bem-vindo no podcast de L'Alternative, uma escola de francês que pretende divulgar o conhecimento do idioma. Um podcast para escutar dirigindo, lavando a louça, relaxando e assimilando a lógica do francês. Toda a estrutura do francês explicado em português e aqui no podcast de L'Alternative. Então, quando você estudou o passé composé, você deve ter estudado a questão da concordância do auxiliar, principalmente quando se emprega o auxiliar être. Assim, provavelmente, você aprendeu o bordão segundo o qual o particípio passado faz a concordância com o sujeito. Parece simples assim que se empregar o auxiliar être, se o sujeito for feminino, vai colocar um é no particípio passado. Se o sujeito for plural, masculino, vai botar apenas um S. E se o sujeito for feminino e plural, botar um E e um S para fazer a concordância do particípio passado. E tá tudo bem aí. Essa regra é dada pelo professor como se fosse gravada em tábua de argila e deve ser aceita assim, sem questionar. E se eu te dizer que essa regra nem funciona, assim como a listinha da casinha para a escolha do auxiliar? Vamos analisar. Então, primeiro nós precisamos nos debruçar sobre a questão do participe passé. Particípio passado. O que é isso mesmo? É uma conjugação? Sim e não. Na verdade, não. Não é uma conjugação. O que é uma conjugação? Uma conjugação é um par. A cada sujeito, o verbo assume uma forma diferente. Je suis, tu es, il est. Je, tu as, il a. Je vais, tu vas, il va. Cada forma tem uma variação diferente, na maioria das vezes. O particípio passado é um modo. O modo é um aspecto dentro do qual a ação se realiza e pode ter uma temporalidade. E o particípio passado é o modo que marca um estado anterior. Ele é a marca da anterioridade. Por isso o nome dele. Ele marca a participação da ação no passado, simplesmente. O particípio passado é único para cada verbo. Ele não varia a cada sujeito como uma conjugação. E o particípio passado é empregado no passé composé, assim como nos demais tempos compostos. Mas ele também é usado como adjetivo. Ele serve para qualificar substantivo, como a casa vendida, la maison vendue. E nesse caso, quando ele é usado como adjetivo, ele, obviamente, concorda e varia com o gênero e o número do substantivo qualificado. Então, a casa vendida em francês, la maison vendue. A pronúncia não muda, mas na escrita tem um E a mais. Então, por que usamos também o particípio passado nos tempos compostos? Justamente porque ele marca a anterioridade. A anterioridade não é um conceito absoluto, ela é relativa, ela precisa se contrapor a outra coisa. Então, anterior a que? Ao auxiliar. O auxiliar que está conjugado no presente. Então, o passé composé, ele está marcando a anterioridade de uma ação em relação a uma ação presente. Ele é anterior ao presente. Logo, ele tem um grau no passado, né? Esse grau pode ser de 10 minutos, 1 hora, 1 ano, 10 anos. Isso não é o caso. Mas ele marca uma anterioridade de nível 1 em relação ao presente. Como vimos no episódio 1, uma ação transforma o estado de um objeto. O objeto da ação.
Para entender a interação e escolher o auxiliar, procuramos saber o que foi coisado. É justamente a base da nossa abordagem do passé composé, o conceito da interação e do auxiliar. É precisamente isso que vai nos permitir entender a concordância do particípio passado. Quando uso être, porque o sujeito que mudou de atributo, ele alterou alguma coisa nele mesmo. Quando uso avoir, eu vou modificar o atributo de alguma coisa. Então, j'ai vendu la maison. Eu vendi a casa. Donc, la maison est vendue. Então, a casa está vendida. E existe essa reciprocidade nos dois usos. Então, vamos analisar essa regra da concordância com o être. Essa regra muito difundida, segundo a qual, quando se usa être, faz a concordância com o sujeito de forma automática, sem pensar, sem entender o porquê, como a regra que tem que ser aceita, não questionada. Então, qual seria a pergunta a se fazer? Qual é a função da concordância do particípio passado? Para que serve? Deve ter uma utilidade, né? A realidade é a seguinte: mesmo estando num tempo composto, o particípio passado ele pode funcionar como um adjetivo em algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Então, se o objeto da ação, o que foi coisado durante a ação, estiver posicionado antes do particípio passado, no sentido da leitura da frase, o particípio passado vai ter que concordar para marcar a alteração de estado do objeto. O ponto importante é que esse objeto tem que ser posicionado antes do particípio passado na frase. Pronto. Agora, por que devemos fazer a concordância com o sujeito quando se emprega o auxiliar être? O que acontece? Usamos o auxiliar être justamente porque o sujeito é o objeto da própria ação. O sujeito é coisado durante a ação. Além disso, em uma frase normalmente construída, o sujeito é colocado antes do particípio passado, pois ele inicia a frase. Assim, essa configuração atende aos critérios da concordância do particípio passado, pois o objeto da ação, que é o próprio sujeito, está posicionado antes do particípio passado no sentido da leitura. Logo, a concordância com o sujeito. Logo, tem que concordar. Então, elle est allé com E, ils sont allés com S. Elle est venue com E, elles sont venues com E e S. Porque elas mesmas que fizeram a ação com elas mesmas. Então, isso significa que a regrinha funciona, pois ela funciona, mas nem sempre. Qualquer professor diria que se trata de uma exceção do francês, mais uma. Na verdade, a regrinha funciona na maioria das vezes, pois está incompleta. Vamos ver o caso de se brosser les dents, escovar seus dentes. Precisamos notar que, diferentemente do português, no qual é usado um possessivo, escovar seus dentes, em francês se trata de uma ação reflexiva, portanto pronominal, se brosser les dents. Então, para dizer ela escovou seus dentes, os dentes dela, vamos dizer elle se brossait les dents. Por se tratar de uma ação pronominal, empregamos o auxiliar être. Se aplicarmos a regrinha, deveríamos colocar um E no final de brosser para fazer concordância com o sujeito, certo? Vamos pensar, quem faz a ação? O sujeito, pois não é outra pessoa que escove os dentes dela. Quem sofre a ação? Ela? Sim e não. A ação é reflexiva, então sim, mas não por completo, apenas nos dentes. Resumindo, ela fez a ação sobre si mesmo, porém, ela não foi escovada. Foram os dentes delas que foram escovadas. Portanto, não posso dizer que ela foi escovada, então não posso fazer a concordância com ela. E de repente a regra deixa de funcionar. Outro exemplo é o verbo laver. Primeiro caso, elle a lavé le chien.
Ela lavou o cachorro. Quem foi lavado? O cachorro, o qual está posicionado depois do particípio passado. Então, não concorda. A forma pronominal se laver, elle s'est lavé. Quem foi lavado? Quem está limpo depois da ação? Ela mesmo. Então usamos être e fazemos a concordância com o feminino. Elle s'est lavé com um e no final de laver. Enfim, elle s'est lavé les mains. Ela lavou as mãos dela. Quem fez a ação? Ela. Quem sofre a ação? Ela, porém não por completo. Quem foi coisado? As mãos dela, ou seja, uma parte dela, uma subparte do sujeito. Por ser pronominal, usamos être. Mas no final da ação, não posso afirmar que ela, como pessoa, está limpa, está lavada, mas apenas suas mãos. Por isso se usa o auxiliar être, mas não faz concordância com o sujeito, e nem com o objeto que foi de fato coisado, pois ele está posicionado depois do particípio passado. Novamente a regra falha. Vamos falar de uma forma pronominal um pouco especial, chamada de forma pronominal recíproca. É uma forma pronominal que só funciona no plural, pois há um sujeito plural que vai fazer a interação entre si, mas de uma forma geral em relação ao grupo. Por exemplo, a frase « Ils se sont échangés des cadeaux » eles trocaram presentes. Então, aqui é uma forma pronominal do verbo échanger, trocar, então a forma verbal s'échanger. Então, vamos dizer que Pierre e Martin trocaram presente. Pierre et Martin se sont échangés des cadeaux. Pierre vai dar um presente a Martin e Martin vai dar um presente a Pierre, ou seja, de forma global, o sujeito plural, eles, acaba fazendo uma interação sobre eles mesmo como sujeito global. O sujeito plural interagiu sobre si, por isso a forma pronominal e o uso do auxiliar être. Mas o que foi trocado? Pierre foi trocado? Martin foi trocado? Não, foram os presentes. Então, novamente, eu tenho uma forma pronominal, se deve usar o auxiliar être, mas não tem concordância com o sujeito, porque os presentes foram trocados, não as pessoas. Não posso dizer que Pierre e Martin foram trocados. Por isso, não há possibilidade de concordar, porque nesse caso o verdadeiro objeto que foi coisado e posicionado depois do particípio passado, novamente a regra falha. Outro exemplo. Marie et Jeanne se sont parlé. Maria e Joana se falaram. Novamente, é uma forma pronominal recíproca, o sujeito é plural. Maria falou para Joana e Joana falou para Maria. Portanto, auxiliar être. Mas devo fazer a concordância com o feminino e o plural, colocando um E e um S no final de parler? Ou não? O que foi falado? Eu não sei, pois não há detalhes sobre o tema da conversa. Mas uma coisa é certa, Maria não saiu da boca de Joana e Joana não saiu da boca de Maria. Ninguém foi falado alguma coisa entre elas. Ou seja, Marie e Jeanne, nesse caso, são destinatárias da ação uma da outra, mas elas não são coisadas pela ação de falar, elas não são faladas. Então, não podemos fazer a concordância com o sujeito, pois elas não sofreram a ação, elas receberam o objeto da ação. Simples assim. É aí, novamente, a regra falha. Então, cuidado, gente. Então, na sua jornada, o aluno de francês passa por algumas desilusões. Após estudar o passé composé aplicando a regrinha da concordância do sujeito quando emprega o auxiliar être, o estudante acha que está tudo bem.
até descobrir que também existe uma concordância com o auxiliar avoir. Geralmente essa descoberta acontece com os pronomes quod, complemando objet direct, le, la e le. Então vamos lá. Por que demoramos tanto para descobrir que tem uma concordância com o auxiliar quando se emprega o auxiliar avoir? Simplesmente pela sintaxe das frases, né? Geralmente tem o sujeito, a forma verbal e o complemento. Quando se usa o auxiliar avoir, é para marcar uma interação do sujeito com o objeto. Esse objeto, que é o complemento do verbo, na maioria das vezes ele vem depois da forma verbal, então depois do particípio passado. Então, não concorda. Vamos pegar um exemplo simples. J'ai vendu la maison. Eu vendi a casa. Quem fez a venda fui eu, mas o que foi vendido é a casa. Então, eu posso dizer la maison vendue, a casa vendida. Certo? Porém, na minha frase no passé composé, j'ai vendu la maison, o que de fato foi modificado pela ação, vem depois do particípio passado, então não faz concordância. São as frases clássicas que a gente estuda no início da aprendizagem. Sujeito, forma verbal, complementos. Mas o que acontece se eu resolver substituir la maison por um pronome para evitar uma repetição? Você vendeu a casa? Sim, eu a vendi. Vendi a casa. Mas para não repetir, vamos usar um pronome. Nesse caso, a casa sendo específica, vamos usar o pronome lá. Porém, esse pronome lá, ele vai se contrair com o auxiliar, pois o auxiliar avoir começa com uma vogal, quando conjugado no presente. Então, j'ai vendu la maison, je la ai vendu. Não. Je l'ai vendu. Com a contração entre o pronome lá e o auxiliar avoir. O mesmo ocorre com o pronome relativo que, fazendo uma inversão na estrutura da frase. Eu posso dizer eu vendi a casa, mas eu posso dizer a casa que eu vendi, invertendo a construção, começando com o objeto da interação conectado com outro tipo de pronome, o pronome relativo que. Então, nesse caso, eu vendi o que? Eu vendi a casa, e a casa está posicionada no início da frase, antes do particípio passado. Portanto, também deve fazer a concordância e colocar um é no final de vendu. Apenas aplicando o conceito. Então, estatisticamente, há muito menos probabilidades de ter uma concordância com o auxiliar avoir, pois precisa ter uma sintaxe da frase um pouco especial, na qual o objeto vem antes do particípio passado. E essas configurações só se encontram em dois casos, com o uso dos pronomes, pronome de objeto direto, lá e lê, o pronome lê, masculino, singular, sendo neutro, não vai fazer a concordância, lá no feminino e lê no plural masculino e feminino. E do mesmo jeito, com uma construção invertida com o pronome relativo que, apenas nesses dois casos pode ter uma concordância do particípio passado com o objeto da ação. Resumindo, nem sempre há uma concordância com o sujeito quando se usa o auxiliar être, embora seja o caso na maioria das vezes. Por outro lado, não podemos esquecer a concordância com o objeto da ação quando se usar pronomes diretos e com a construção invertida com o pronome relativo que. E aí, parece complicado? Parece mesmo, mas aplicando o conceito não há exceções. Então, afinal de contas, percebemos que as regras que nos foram dadas, elas deixam confusão, fazer a concordância com o sujeito, fazer com o objeto, em alguns casos sim, em outros casos não.
e porque as regras tratam de casos específicos, configuração de frases que são diferentes e para cada configuração de frase há uma regra. Com uma abordagem conceitual, nós reencontramos a regra aplicando o conceito à construção de cada uma das frases. Assim sabemos se precisamos fazer a concordância ou não. É muito mais simples. Simples de entender não significa que seja fácil de aplicar. Obviamente, requer atenção, requer prática, e temos que estar sempre abertos à possibilidade da concordância nos tempos compostos. Lembrando também que vocês podem encontrar esse conteúdo de forma gratuita no nosso site www.lauternative.com.br, com cursos, explicações em português, atividades, detalhes, nuances sobre o idioma para entender, dominar de vez o francês. Também o site tem jogos e atividades. Além disso, se procurar um professor de francês, você pode encontrar alguns dos nossos professores parceiros no site. À bientôt!